Olá, vamos iniciar o nosso curso de melhoramento genético de suínos. Eu sou o professor Jefferson Ribeiro, doutor em melhoramento animal e professor do Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos. Essas aulas são destinadas aos alunos da disciplina ZOO 221, Melhoramento Animal, e compreende a parte de melhoramento animal aplicado, da modalidade EAD. Vamos iniciar com esse trabalho o capítulo de melhoramento genético de suínos e nessa primeira aula vamos esclarecer alguns pontos da cadeia produtiva suína e a situação econômica da suinocultura no Brasil e no mundo. Esperamos que ao final desta aula o aluno tenha noções econômicas e a caracterização da atividade da suinocultura como um todo, voltado principalmente para a questão do melhoramento genético aplicado. Iniciamos essa aula tratando da carne mais consumida no mundo. A suinocultura é a atividade agrária que mais emprega, quer seja na criação dos animais, quanto na base de processamento. Segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2016 tivemos uma grande superação. Ainda não temos os resultados de 2017, pois os mesmos ainda estão sendo processados. Apesar do aumento crescente da produção de carne suína no Brasil de 2004 até 2016, houve aumento no custo de produção, principalmente devido aos custos do milho, que atingiu índices históricos de alta. Com a alta das exportações do grão e a quebra de safra em determinados polos, faltou insumos para abastecer diversos polos de produção. Outro ponto importante é a crise econômica que se instalou no país, levando à retração da economia, o que impactou os índices de consumo do brasileiro. E onde isso afeta a produção? Bom, embora nossa produção suína tenha aumentado, grande parte dessa produção fica no país, ou seja, 80% da nossa carne é consumida aqui mesmo. Sendo assim, aspectos negativos na economia do Brasil atingem o brasileiro e a cadeia produtiva de suínos, pois somos grandes consumidores da nossa própria produção. O mercado de carne suína depende muito do consumo interno. Se lembrarmos bem, os índices de desemprego subiu muito desde 2016 para cá, atingindo valores recordes. E aí, quando falta dinheiro no bolso do consumidor, ele recorre ao consumo de proteína animal mais barata. Que proteína estamos falando? É claro que nós estamos falando de proteínas como o ovo e a carne de frango, que são altamente competitivos com a carne suína. O consumo per capita da carne suína no país foi, em 2016, algo em torno de 14,4 habitantes ano. Esses valores são bem abaixo dos consumos de carne bovina e de carne de frango. No caso das carnes bovinas, no mesmo ano, o consumo foi de 26,5 e o de frango 44,8 quilos habitantes por ano. Isso demonstra que o brasileiro ele prefere muito mais a carne de frango seguida de carne bovina em relação à carne suína. As pesquisas apontam que em torno de uma vez por semana, né, que o brasileiro consome a carne suína. Com relação à parte de produção, o maior produtor de suínos hoje no país é o estado de Santa Catarina, seguido, né, de Paraná e do Rio Grande do Sul. Então é possível perceber que a produção suína está concentrada nos estados do sul do país. Fora desse eixo sul, Minas Gerais aparece como o quarto maior produtor. Aí seguidos de Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Lógico, Goiás na frente ainda do Mato Grosso do Sul. Isso demonstra que o suíno, né, as granjas suínas, têm uma tendência a concentrar-se mais no centro-oeste, ou seja, nos estados onde há produção maior de grãos. Isso é um pouco lógico porque são nessas regiões, né, de produção de grãos que vão ficar mais barato o custo de produção, porque é muito mais barato transportar carne processada do que pelo transporte de grãos. Esse próximo gráfico ele é importante porque ele mostra o consumo per capita de carne no Brasil. Se a gente observar bem, desde meados de 2006, né, para 2007, a carne de frango passou a ser a mais consumida no país, em detrimento à carne de bovina,
que vinha, né, uma queda durante os anos, né, durante a década de 90 e então passou a assumir o segundo lugar. A carne suína, ela se manteve sempre, né, se a gente observar bem, desde os anos de 1986 até os dias atuais, quase com o mesmo patamar, ou seja, o aumento foi muito pouco elevado. Embora que a produção da carne suína tenha um crescimento projetado para mais ou menos 1,9% ao ano, o que também representa um valor relativamente elevado, ela consegue sim atender ao consumo doméstico e às exportações. Mas o problema é exatamente o consumo interno. O nosso consumo ele não altera. Só para a gente ter uma noção, é esperado que em 2023 o consumo de carne suína seja em torno de 18,9%. Isso seria um consumo extremamente baixo ainda, né? E por que esse consumo de carne suína é baixo? Bom, pesquisas realizadas ainda nos anos 2000 sobre o consumo de carne suína, e essas pesquisas eram do tipo opinião do consumidor, né? Essas opiniões apontavam que a carne suína não era consumida por 55% da população porque a achava muito gordurosa, ou seja, por causa dos níveis de colesterol. Outros, em torno de 35%, achavam que a carne suína faz mal à saúde, transmitindo ou provocando algum tipo de doença. E apenas 10% responderam que não compram a carne suína por diversos fatores, como preço, apresentação ou dificuldade de encontrar. Pensando nisso, né, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos tem aumentado nos últimos anos campanhas para promover o consumo de carne suína, acompanhadas de propaganda que desmentem algumas lendas urbanas, como a carne suína causa aumento do colesterol ou maior risco de doenças. Outros trabalhos, ainda também falando na década de 2000, já demonstrava que a carne suína possuía menos colesterol do que outras carnes preferidas pelos brasileiros. Então essa tabela ela é muito importante porque ela mostra, por exemplo, que nas carnes suínas, como o lombo e o pernil, possuem, né, níveis de colesterol muito abaixo de carnes de grande preferência pelos brasileiros, como o contrafilé, por exemplo, né, ou até mesmo com a carne de frango, certo? Outra coisa importante é observar que, mesmo o toucinho, que a gente imagina que exista uma grande quantidade de gordura, ele ainda possui menos teor de colesterol do que outras carnes, como o coxão mole. De 2000 para cá, muito se falou em melhoramento de suíno para animais com níveis de colesterol e de lipídios mais baixos. A carne suína hoje, ela se equipara ao peito de frango em níveis de colesterol e também de lipídios totais na carne. Mas nem tudo foi mal, porque diante de um cenário nada favorável, houve alta das exportações de carne suína e de frango. Temos uma alta reputação quanto ao estado sanitário e ao profissionalismo da cadeia exportadora brasileira, tanto de carne suína quanto de frango. A oferta de produtos no mercado interno foi equilibrada com o fortalecimento das exportações, ou seja, todo o excedente do mercado interno foi destinado para a exportação, ajudando a recuperar um pouco as perdas que a cadeia produtiva de suíno teve nos últimos anos. Com relação a exportadores de carne suína no mundo, nós percebemos esse gráfico, né, da Embrapa Aves e Suínos, que o Brasil ocupou o terceiro lugar como maior exportador de carne suína, um total de 786 milhões de toneladas. Os Estados Unidos são os maiores exportadores seguidos do Canadá. E a China vem em quarto lugar logo após o Brasil. A nossa produção facilmente poderia dobrar sem ter que ocupar novas áreas. O problema da suinocultura no Brasil e em grande parte do mundo também é o impacto causado pelos dejetos, além do uso da água. E isso é um entrave, talvez, na nossa produção. Além disso, nós temos também alguns problemas com relação ao uso de linhagens modernas de suínos, né? O Brasil ainda utiliza um pouco mais de raças, enquanto outros países já têm, né, trabalhado bastante com linhagens muito modernas que permitem maior produtividade por animal. A China
que no slide anterior aparece em quinto lugar como maior exportador de carne suína, aqui aparece, né, como um maior importador. E a China importa principalmente essa carne in natura de nós, brasileiros. Devemos lembrar que no início de 2018 tivemos o embargo da carne suína pela Rússia, não sei se vocês lembram. A Rússia era o nosso maior comprador. Só que houve uma alegação dos russos que a nossa carne continha substâncias prejudiciais e que essas substâncias eram utilizadas para aumento da massa muscular dos animais, sendo possivelmente nocivas ao homem. Com isso, a China então passou a ser o nosso maior comprador devido a esse embargo da Rússia, e esse embargo até hoje não foi resolvido. Além disso, vale lembrar que o governo norte-americano sobretaxou alguns produtos chineses em 11,1%. Como contrapartida, os chineses pararam de comprar carne dos Estados Unidos e passaram a comprar a nossa carne, o que aumentou as exportações do nosso país de carne suína e o que resolveu o problema da falta do consumo interno, que nós estávamos com bastante excedente. Com relação aos maiores consumidores de carne suína no mundo, a China também aparece entre as primeiras colocações. Nós vamos ver nesses próximos slides também que a China também é o maior produtor de carne suína no mundo. Então, quando se fala em suína, a gente observa que a China está sempre entre os primeiros. Em logo seguida, depois da China, nós temos Estados Unidos, Rússia e Brasil como os maiores consumidores. Estou excluindo a União Europeia, né, nesse caso. Então, nós estamos em torno de, ocupamos a quarto lugar como maior consumidor. Lembrando que desse consumo nosso, 80% dele, de toda a nossa produção, é para atender ao mercado interno. Ou seja, nós não importamos carne suína. Nós consumimos e exportamos lá apenas o excedente. Por fim, esse último gráfico comparativo, de produção e de produtores, ele mostra que ocupamos a terceira posição atrás da China e dos Estados Unidos com relação à produção de carne. Vocês podem perceber que ao longo desses últimos gráficos, eu não me preocupei com a União Europeia, porque eu acho injusto comparar a União Europeia com os outros países. Ou seja, ali se faz toda a junção de diversos países, e nós temos países importantes aqui na União Europeia, como Dinamarca, como Holanda, como França, que são excelentes produtores de carne suína, e a Alemanha, que são excelentes produtores de carne suína, e que são contabilizados juntos. Então, por isso que eu preferi separá-los. Essa próxima tabela mostra o consumo mundial das carnes bovina, suína e de frango. Se observarmos, o consumo estimado para 2018 da carne suína seria em torno de 124 milhões de toneladas, frente aos 113 milhões da carne de frango e 72 milhões da carne bovina. Isso demonstra que, como eu havia dito no início da aula, que a carne suína é a carne mais consumida, seguida da carne de frango e depois da carne bovina. Um dos grandes aumentos desse consumo da carne suína se deve aos países asiáticos. A base da sua culinária é sim a carne suína. Além disso, o suíno ele atinge pesos interessantes, e em rápido intervalo de tempo, que faz com que o consumo dessa carne seja estimulado também por esse tipo de oferta. Do grupo dos 10 maiores países consumidores de carne suína, nós temos aqui então em primeiro lugar Hong Kong. Se observarmos bem, países asiáticos como Hong Kong, China, Taiwan e Coreia do Sul são os maiores consumidores per capita de carne suína, demonstrando um pouco aquilo que eu havia falado, que a base dessa culinária é sim a carne suína. Podemos perceber então que a evolução da suinocultura passa muito dentro da nossa disciplina, que é de melhoramento genético de suínos. Um dos segmentos de maior evolução é a qualidade genética dos reprodutores, quer que seja macho ou fêmea usados nas granjas comerciais. E o interessante disso é lembrar que o melhoramento genético ele representa em torno de 3% dos custos de produção. Ou seja, investir em animais superiores que deixarão filhos para a próxima geração é muito importante. E isso
representa, então, uma forma ou uma tentativa de atender a diversos mercados e diversos segmentos, como atender ao produtor, atender à indústria e atender ao consumidor. A suinocultura, ela tem muita noção de que os maiores competidores da sua carne é sim a carne de frango e a carne bovina. Diferente às vezes dos pecuaristas que ficam muito mais preocupados com os criadores de carne bovina oriundos de raças diferentes das quais eles criam. O suinocultor, ele tem em mente que ele precisa deixar sua carne um pouco mais competitiva, com preço mais baixo e com melhor qualidade, para poder fazer frente à carne de frango e à carne bovina. Entre as principais empresas de melhoramento genético, nós temos aqui o conhecimento em torno da Topix, da Sadia, da Agroceres, entre outros. É interessante lembrar que a Sadia, ela é uma empresa de melhoramento genético de suínos, mas suas linhagens elas são para atender ao mercado dela mesma. Ou seja, ela não vende genética de suínos. A Topix e a Agroceres sim trabalha com a venda de genética de suínos. É importante lembrar também que se um dia a Sadia resolvesse disponibilizar o seu material genético, né, para outros produtores que não os integrados da Sadia ou das próprias granjas da Sadia, essa balança comercial na genética de suínos ia ficar um pouco desbalanceada, porque a qualidade das linhagens da Sadia são excepcionais e pode tranquilamente disputar espaço com as linhagens, por exemplo, da Topix ou da Agroceres. Essa próxima tabela representa o número de animais das principais raças usadas no Brasil. Na suinocultura industrial, o uso de animais superiores geneticamente, ou seja, provenientes de linhagens de grandes empresas de melhoramento, parece algo corriqueiro. Mas esses dados nos mostram que a suinocultura brasileira ainda prefere, em larga escala, animais também provenientes de raças puras, ou mesmo de animais cruzados. As raças que lideram a preferência dos suinocultores brasileiros são a Large White, a Landrace, a Pietran e a Duroc. Isso em sua ordem de importância. Os cruzamentos dessas raças têm sido uma alternativa interessante para alguns suinocultores, que acabam repondo seus reprodutores e matrizes do próprio plantel ou comprando machos cruzados como forma de reposição de reprodutores. Mas esse é assunto que nós vamos ver lá na parte de cruzamento de raças. Chamamos a atenção também para o baixo uso de animais puros sintéticos, que em outros países como Holanda, Dinamarca e França são mais usados em larga escala. Este outro gráfico mostra o número médio de leitões por parto, incluindo todas as raças de 2000 e 2008. Podemos perceber que, no Brasil, desde os anos 2000 até aproximadamente os anos de 2010, nós aumentamos em torno de um animal aproximadamente a mais por nascimento. As linhagens de suíno mais modernas, elas conseguem hoje facilmente entregar de 13 até mesmo 14 leitões por parto. Isso é uma coisa muito importante, porque se a gente pensar bem, o produtor ganha por número de animais produzidos. Então, se essa porca consegue deixar mais filhos, então maior vai ser o rendimento do produtor. Se a gente perceber nesse próximo gráfico, nós vamos observar que ainda estamos um pouco aquém. Países como a Holanda, a França e a Dinamarca já possuem linhagens que atingiam 13, 14 leitões, até mesmo 14 leitões e meio por parto desde os anos 2012, 2013. Isso mostra que nesses países a suinocultura ela é um pouco mais tecnificada, com o uso de linhagens mais modernas, diferente do Brasil, que ainda trabalha com linhagem com raças puras e às vezes apenas com alguns animais cruzados, cruzamento de animais. Assim, com esse último slide, percebemos que diversos fatores influenciam a comercialização de carne no mundo, e em particular da carne suína.
Vimos que os preços dos insumos, como o milho, são determinantes para o preço final da carne, assim como o preço de carnes concorrentes, exportações, economia externa, fatores políticos, entre outros, vão determinar o que consumimos. Aposto que você nunca pensou que tanta coisa influenciaria tanto para determinar se hoje você irá comer um belo bife de carne suína ou não. Até a próxima aula.